Tudo que vimos até agora teve como objetivo a aplicação de algumas técnicas sobre uma matriz quadrada muito especial, que é a matriz de variância e covariância, que além de quadrada é também simétrica. Grosso modo, para se obter essa matriz, nós multiplicamos a transposta da matriz de dados por ela mesma, após ter as suas colunas centradas pela média. E a partir daí, parceiro, um mundo de possibilidades se abre. Olá, Beto Silva aqui, o seu professor do curso Citizen Data Science em Futebol. Nessa aula, nós vamos começar a nos aproximar do topo da montanha em termos de preparação para a aplicação das técnicas estatísticas e de aprendizagem computacional a uma matriz de dados. Nós vamos começar a falar sobre a decomposição de uma matriz, que nada mais é do que reescrever essa matriz pela multiplicação de outras matrizes mais simples. Nós vamos começar com a decomposição espectral de uma matriz simétrica, obviamente quadrada, e depois encerraremos com a decomposição em valores singulares de uma matriz qualquer, não necessariamente quadrada. Aprenderemos agora a decompor uma matriz simétrica no produto de matrizes mais simples. Assim seja uma matriz A n por n simétrica, com todos os seus elementos pertencentes aos reais. Teremos que, se os valores próprios de A forem todos diferentes, então os seus vetores próprios serão ortogonais entre si, ou seja, o produto escalar de dois vetores próprios diferentes, xi e xj, será igual a zero. Nessas condições, se normalizarmos esses vetores próprios, chamando cada um deles por QI, teremos que Q1 será igual ao primeiro vetor próprio dividido pela sua norma, e assim por diante até Qn. Com isso, vamos construir uma matriz Q cujas colunas são esses vetores próprios normalizados de A. Assim, diremos então que Q é uma matriz ortogonal, ou seja, sua transposta é igual à sua inversa. E por causa disso, a transposta de Q vezes o próprio Q será igual à matriz identidade. Mas nota que isso só ocorre porque Q é ortogonal. Com isso, vamos partir da forma diagonal da matriz A para chegarmos à sua decomposição espectral. Já vimos como obter a forma diagonal de A partir da matriz de seus vetores próprios, nesse caso Q, e que isso é igual a uma matriz diagonal lambda contendo os valores próprios de A. Vamos buscar agora isolar A, multiplicando ambos os membros da igualdade por Q, pela esquerda. Como o produto de qualquer matriz pela sua inversa é igual à identidade, assim como o produto de uma matriz pela identidade é ela mesma, podemos eliminar Q-1. Vamos novamente multiplicar ambos os membros da igualdade, só que agora pela inversa de Q pela direita. De novo, Q-1 é igual à identidade, e A vezes a identidade é igual a A, restando o que chamamos de decomposição espectral da matriz simétrica A em termos do produto das matrizes de seus vetores próprios normalizados e de seus valores próprios. Podemos ainda desenvolver esse produto em termos dos vetores próprios normalizados de A e de seus valores próprios em si, que é uma outra maneira de se escrever a decomposição espectral de A. Veremos agora sobre a decomposição em valores singulares, ou SVD, de uma matriz retangular, que é geralmente o caso dos nossos conjuntos de dados. Seja então a matriz A n por m e a sua transposta AT m por n. A decomposição SVD de A é dada por A é igual a U vezes D vezes a transposta de V. Mas quem são essas matrizes U, D e V? Vamos ver cada uma delas. A matriz U é a matriz que contém os vetores próprios da matriz A vezes a transposta de A. Esses vetores são chamados de vetores singulares à esquerda de A. Por sua vez, a matriz D é uma matriz diagonal contendo tanto os valores próprios da matriz A vezes a transposta de A, quanto da transposta de A vezes A. Eles são também chamados de valores singulares de A e representados por sigma. Finalmente,
V é a matriz que contém os vetores próprios da transposta de A vezes A, e denominamos vetores singulares à direita de A. Vamos agora mostrar essa relação que existe entre os vetores singulares de A e os vetores próprios de A transposta A e A transposta. Vamos começar por aquilo que já sabemos, que é a fórmula matricial da decomposição espectral de A e de sua decomposição em valores singulares. Começando pela SVD de A e daquilo que sabemos sobre transposição de matrizes, temos que, se A é igual a UD transposta de V, então a decomposição em valores singulares da transposta de A é obtida transpondo cada uma daquelas matrizes, U, D e V transposta, e inverter na ordem. Por isso, a decomposição em valores singulares da transposta de A é VD transposta de U, lembrando que a transposta de uma matriz diagonal é ela mesma. Multiplicando a transposta de A por A e depois substituindo por suas decomposições, nós teremos que A transposta vezes A é igual a VD U transposta, UD V transposta. Como U é uma matriz ortogonal, U transposta U é igual à matriz identidade, e essa parcela do produto vai desaparecer. D vezes D é igual a D ao quadrado, que é uma matriz diagonal contendo o quadrado dos valores singulares de A. Agora percebam, V é uma matriz com vetores ortogonais e normalizados, e D é diagonal. Essa é justamente a decomposição espectral de A transposta A. Por isso, os vetores próprios de A transposta A são iguais aos vetores singulares de A, que é de onde nós partimos, e os valores próprios de A transposta A são os valores singulares de A ao quadrado. Agora faremos o mesmo para os vetores próprios de A transposta e os valores singulares à esquerda de A. Partindo, então, da decomposição em valores singulares de A e de A transposta, temos que, no produto dessas matrizes, aquela parcela central, que é V transposta V, resultará da matriz identidade e, portanto, também irá desaparecer. Além disso, D vezes D é D ao quadrado, uma matriz diagonal com o quadrado dos valores singulares. Restando a decomposição espectral de A transposta, na qual a matriz contendo os vetores singulares U, aqui, irá desempenhar o papel da matriz dos vetores próprios de A transposta. Notem ainda que os valores próprios de A transposta são os mesmos de A transposta A, ou seja, são os valores singulares da matriz original A. Vamos ver o que acontece na prática quando aplicamos a SVD a uma matriz. Partindo da SVD de A, sabemos que A igual a UD vezes a transposta de V. Vamos então multiplicar ambos os membros dessa igualdade à direita pela matriz V, que é a matriz dos vetores singulares à direita. Como é uma matriz ortogonal, V transposta V se reduz à matriz identidade e, portanto, restará apenas UD no segundo membro. O que a SVD faz, na prática, é operar uma rotação do sistema de eixos, como é visto na figura em se tratando do plano. As direções desses eixos são dados justamente pelos vetores singulares à direita, ou seja, as colunas da matriz V. Então, um ponto AI desse espaço, ou seja, a linha I da matriz A, que antes possuía determinadas coordenadas no sistema de eixos original, passará agora a ter novas coordenadas no sistema de eixos gerado por V, que corresponderá exatamente à linha I de UD, também chamada de score. Vamos agora decompor toda essa teoria em várias partes práticas. Vamos para o laboratório.
Nessa aula, vamos fazer algo diferente. Vamos utilizar dados reais do Campeonato Brasileiro de 2020 que estão guardados em um banco de dados do MySQL no meu computador. Conforme já ensinado na aula gratuita do canal da Caneta School, nós podemos conectar o R ao MySQL para ler e buscar dados e registros diretamente utilizando uma conexão entre aqueles dois softwares. Então, após instalar e carregar os pacotes DBI, RMySQL e ODBC, estabelecemos a conexão do R ao MySQL com a função dbconnect. Qualquer dúvida, voltem lá na aula gratuita e revejam. Estabelecida a conexão, vamos fazer uma query ao MySQL para buscar no banco de dados A, que vem de Série A do Brasileirão, alguns jogadores e suas métricas segundo alguns critérios. Nesse caso, são os centroavantes que estavam, naquele momento, acima do terceiro quartil e que, por isso, estavam classificados como positivo, ou seja, os melhores. Y será um objeto do tipo DataFrame e irá conter o nome do jogador, clube, estamina, rigor, distribuição, habilidade, criação, finalização e o índice de performance, ou seja, o KPI. Esses valores negativos dizem que, na métrica específica, o jogador está abaixo da média entre todos os jogadores. Então vejam a métrica estamina. Muitos estão no negativo, como o Gabriel Barbosa e o Gilberto, ex-Bahia, o que é normal para um atacante. Mas há jogadores com muita disposição, como Paulo Guerreiro e Churin, que têm esse índice de estamina altos e positivos. Mas vamos ao que importa. O que nos interessa nesse momento é transformar esse DataFrame Y em uma matriz e depois computar a sua decomposição em valores singulares. Então, por meio da função asMatrix, vamos selecionar apenas as colunas quantitativas de Y e criar uma matriz X. A dimensão de X é 13 por 7 e, não sendo uma matriz quadrada, não podemos obter a decomposição espectral de X, mas nós podemos calcular a decomposição SVD dessa matriz utilizando a função SVD. Faremos isso e guardaremos o resultado no objeto decomp. Após utilizar a função SVD para decompor X e atribuir os resultados ao objeto decomp, vamos guardar a matriz dos vetores singulares à esquerda, que equivale a decomp $U, na matriz U, assim como a matriz dos vetores singulares à direita, que é o decomp $V, na matriz V. E vamos atribuir a D a matriz diagonal contendo os vetores singulares. Obviamente, o produto matricial de U, D e V transposta resulta em X. Mas o mais importante disso é que podemos computar uma matriz de aproximação de X utilizando apenas as primeiras colunas de U e V e os seus valores próprios associados. Por exemplo, usando apenas os 3 primeiros vetores singulares e valores singulares, podemos obter uma matriz que é uma aproximação de X. Isso porque os 3 primeiros valores singulares são aqueles mais significativos, como nós podemos ver aí na matriz diagonal D. A partir do quarto, eles já são menores do que 1. E qual a vantagem disso? Bom, a vantagem disso é que podemos visualizar dados de grande dimensão em um espaço mais reduzido, como o R2 ou R3, utilizando essa matriz de aproximação. Para terminar, vamos mostrar que a relação entre os vetores próprios e os valores próprios de x transposta x e xx transposta com aquelas matrizes da decomposição em valores singulares U, D e V realmente existe. Para fazer isso, primeiro vamos escrever a matriz x transposta x como sendo igual a A e depois vamos computar os seus vetores próprios e valores próprios por meio da função eigen. Após, nós vamos ver que a raiz quadrada dos valores próprios de x transposta x, ou seja, de A, são iguais aos valores singulares de x. Além disso, vamos ver também que os vetores próprios de A, ou seja, de x transposta x, são exatamente iguais a V. Da mesma maneira, a raiz quadrada dos valores próprios de B, que é igual a x transposta, são iguais aos valores singulares de x, bem como os vetores próprios de x transposta são iguais a U. Olá, time! Finalmente chegamos ao final desse nivelamento matemático em álgebra linear.
Os conhecimentos que vocês adquiriram aqui, vocês podem ter certeza, muita gente boa não tem. Então, vocês fiquem bastante orgulhosos da performance de vocês, do empenho de vocês, porque eu estou. Vocês realmente estão de parabéns. Então, nos vemos nas próximas aulas e vamos para dentro porque é tudo nosso.